Privet, pessoal, bem-vindos a mais um Podkovski. Hoje o Podkovski de edição número 13. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como é estudar na Rússia. E a gente separou aqui para vocês os cursos que mais estão em alta na Rússia. Então, se vocês têm vontade a estar estudando no exterior, esses são os que estão crescendo e que têm grandes oportunidades no mercado. Eu sou o Guilherme. Salve, salve, aqui é o Catela. Salve, rapaziada, aqui é o Vinícius. Então vamos sem mais demandas. Alguém tem alguma coisa aí? Quem quer começar? Quem que é o corajoso? Acho que você pode começar. Eu? Já Tranquilo, puxou, então. Puxou as coisas? Então, vou começar então. Então, rapaziada, um curso que está muito em alta na Rússia, não apenas na Rússia, mas no Brasil também é um curso muito comum você ver aí que muitas pessoas se formam nessa área, são os nossos profissionais especialistas em TI, os técnicos em informação. O famoso tio Essa- da informática. O famoso tio na informática. Aquele cara que arruma o computador da sua escola, sabe? Não, mentira, não é só isso. Sacanagem. Vai muito além disso. Principalmente na Rússia. Aqui no Brasil ele não encaixa como um dos cursos mais procurados, mas na Rússia lá a situação é diferente. Os técnicos em informação eles estão sendo altamente procurados porque no mercado russo está em falta de alguns profissionais de certas áreas específicas. E nessa área está em falta e está crescendo rapidamente. Então eles estão precisando de mais e mais pessoas formadas nisso. Então geralmente as empresas elas conversam com as universidades para as universidades criarem mais programas para poder formarem mais profissionais, oferecendo já vagas antes quando os profissionais quando eles conseguirem se formar. Então elas criam parcerias para incentivar as pessoas a buscarem mais essa área. E isso vai englobar técnicos em informática, analista de sistemas, tudo que uma boa empresa vai precisar. O que vocês acham dessa profissão aí? E se você for pensar, queira ou não, todo mundo deve ter uma certa noção de que essa parte de informática, técnica de informação, é algo que está crescendo pra caramba nos últimos tempos e a previsão é que só continue a crescer. Cada vez mais a gente depende dessa área e isso acaba ocasionando, né, que na Rússia e em outros países bem desenvolvidos isso seja uma demanda alta. Sim. Aqui no Brasil a gente começou a ver um pouco a crescer, né, mas ainda está meio frio, mas está crescendo também a área, mas na Rússia mesmo a gente consegue ver que já é um mercado bem quente nessa área. E eu acho que isso é uma tendência não só da Rússia, é do mundo todo, porque o mundo fica, a tecnologia avança cada vez mais. Então, essas profissões relacionadas à tecnologia, técnico de informática, analista de sistemas, cientista de dados, vai crescer muito, engenheiros e tudo mais. E essas profissões relacionadas à tecnologia elas vão avançar de acordo com o tempo. E vão precisar de uma maior demanda, e isso se não surgir profissões novas relacionadas a isso. Exatamente. Profissões se extinguem e algumas outras surgem. Aproveitando essa leva de novas profissões surgindo, ainda na área de TI, uma área que está crescendo aí, ó, gamers de plantão, são os desenvolvedores de jogos, inclusive no Brasil. No Brasil também é um dos cursos que estão crescendo. Se você procurar em média, geralmente são 2 anos para uma pessoa já formada se especializar nessa área. E isso ainda engloba as pessoas especializadas em técnicos de informática. Isso no mundo todo. Na Rússia e em outros países na Europa, é um grande mercado e as universidades estão formando muitos profissionais nessa área. Então, para vocês aí que querem criar o seu próprio joguinho, ó, é a hora certa, rapaziada. Se formar. Tranquilo. Como o nosso próximo aí, quer falar, Catela? Pode dar, deixa. Então, é uma profissão que no Brasil tem muito prestígio. E é uma profissão que no Brasil é bem procurada, mas ela não tá no, dá um top 10 mais procuradas. Mas ela é extremamente procurada na Rússia, que é medicina, você ser médico. E tem um motivo muito claro para isso. Na Rússia eles têm um prestígio muito alto pelos médicos. A qualidade de ensino é muito boa. Não é muito à toa que eu tô indo. Eu fiz minha aplicação esse ano para fazer medicina lá. Ó, e vai ser onde mesmo, Catela, que você pretende? Eu pretendo ir para Novosibirsk State University. É a segunda melhor universidade da Rússia. Então, um podcast que a gente fez. O último podcast sobre a Rússia que a gente fez. E é lá na Sibéria. Lá no meio do frio, com os ursos e tudo mais. Na Rússia é um país que está formando muitos profissionais de medicina, porque poucos países no mundo todo formam profissionais de medicina, porque precisa de toda uma regulamentação, porque cada país vai ter uma norma diferente. Por exemplo, se você se forma em medicina na Rússia e você vem querer atuar no Brasil, você não pode diretamente, você vai ter que passar por um processo para as pessoas saberem se você está apto. Eu sei, mesmo você tendo estudado na Rússia, numa faculdade extremamente boa, e eles vão falar, não sei se isso é bom o suficiente pra gente. Então,
não é nesse sentido, mas você precisa se formar. Mas isso aí dá vantagem pra Rússia na Europa, por exemplo. A Rússia na Aham. Europa tem essa vantagem. Não só em vários cursos, por causa do Acordo de Bolonha. E outra coisa, não é muitos brasileiros têm estudado medicina na Rússia. Eles têm procurado essa oportunidade. O curso é muito. Vamos considerar que você vai pagar. Se você não vai com a bolsa do rosto do Sheffield, por exemplo. O curso é barato, não é caro. Imagina. Tipo, o que você pagaria numa mensalidade daqui, você pagaria 6 meses lá, por exemplo, da mensalidade lá. Uau. Tem compensado, ainda tem a bolsa de estudos. Então, tipo, tá compensando fazer medicina lá pra quem quer. Com certeza. E voltando um pouco, por que os russos querem muito? É prestígio, é a remuneração, mas também porque você consegue emprego muito fácil quando você se forma. Então, pra eles tem sido vantajoso se você se formar como médico, por exemplo. É bem rápido, né, pra você conseguir entrar arrumar um emprego nessa área assim que você se forma. Se você se forma, faz ali o... aqui vai a curiosidade, medicina lá é especialização, mas especialização lá uma graduação que você pode entrar depois do ensino médio, você formou, que ela tem o mesmo nível de bacharelado. Mas, por exemplo, existe o curso de medicina ali, chama General Medicine, só que dentro de Clinical Medicine tem outras especialidades, então, tipo, é um pouco diferente em relação ao Brasil. Você faz medicina, depois você vai se especializando lá, tem algumas coisas diferentes. E tem ainda a residência, né, que você faz, residência para poder se especializar numa área e tudo mais. Então, ou você se forma e continua como clínico geral, já tendo um emprego, ou você continua a especialização e você fica melhor ainda na sua qualidade de conhecimento, por dizer assim, como médico. No mundo todo a medicina é bem procurada, né? Aqui no Brasil também você falou que tá entre as mais procuradas. Eu realmente não sei se ela. Uhum. Qual o ranking ela se encaixaria, mas eu tenho certeza que ela tá bem colocada. Se eu não me engano, de acordo com o site do Quero Bolsa, ela está em o nono curso mais procurado. Nono? O nono curso mais procurado. Olha, apontando no SISU, pelo menos, a medicina é o primeiro curso mais procurado. Se for olhar os dados de mais procurados pelo SISU. Medicina no geral, englobando medicina tradicional, medicina veterinária, odontologia, até a biomedicina são cursos muito procurados. Além do prestígio, claro, é um mercado que sempre vai estar em constante desenvolvimento, crescendo, então é fácil você encontrar emprego se você se formar como profissional da área. Inclusive, enfermagem é um curso que cresce bastante, principalmente no Brasil. E uma coisa interessante que o próprio Catella citou e que acho que fica interessante dica aí para cada um que está interessado na aplicação, é que ele citou, né, que a medicina, no caso, é uma especialização, né, lá na Rússia e em alguns outros países também. E é uma coisa que é importante a gente se atentar, às vezes. Certos países às vezes podem considerar certos cursos como especialização ou outros tipos de formação. E às vezes aqui no Brasil é diferente, a gente não tá ligado e pode ser que a gente acabe não achando porque não fez o filtro direito, né? A gente colocou ali um tal tipo de formação e acabou não achando nosso curso porque a gente não pesquisou, não tinha noção de que era numa outra área. Sim. Então é importante pesquisar. E isso porque na Rússia a especialização não é igual aqui no Brasil. Ela é um nível de graduação igual do bacharelado. Ela não entra no mesmo nível do mestrado. Agora, por exemplo, você quer fazer medicina no Canadá, por exemplo, você necessita de 4 anos, eu acho, se não me engano, de um curso em alguma área para poder fazer a medicina. Então você teria que fazer, por exemplo, ciências médicas, ou então ciências da saúde ou algo do tipo, para depois entrar na área. Já na Rússia não, você mesmo a sua especialização, ela tem o mesmo nível de bacharelado, então você já entraria cursando a medicina em si, já começando o curso de medicina. Quando eu fui pesquisar, eu tive essa dificuldade, porque eu fiquei com medo de, será que eu vou ter que ficar mais um tempo antes de aplicar? E eu fui procurar saber e não, a especialização tem o mesmo nível do bacharelado. Muitos outros países na Europa possuem as mesmas dúvidas. A especialização, a gente pensa que ela pode, igual o Catella achou, que ele teria que estudar algo antes de poder estar atuando na área de medicina. Mas não necessariamente. Muitos outros países na Europa apresentam cursos que apresentam as mesmas situações. Você pode, assim, aplicar a especialização, normalmente ela vai ter o mesmo peso que um bacharelado. Partindo agora para outra profissão também que está em crescimento grande na Rússia, é tudo que é relacionado à agricultura, engenheiros agrônomos, agronegócio, tudo isso está crescendo bastante na Rússia, bastante. No Brasil, como por conta de ser um país que exporta muito, a agricultura sempre está em alta.
apesar de não ser um dos cursos mais procurados, mas é um curso ainda relevante. Na Rússia está sendo bem mais procurado, sendo que os profissionais dessa área, eles estão tendo que trabalhar bastante para suprir a demanda. Porque tá faltando profissionais especializados e o mercado eles estão pedindo mais. Inclusive veterinários ou zootecnólogos, as pessoas que cuidam de zoológico, caso alguém não sabe. E tudo que diz a respeito de produção e criação, até inclusive de animais. Tá bastante em alta na Rússia. Eu acho que a agricultura ela é algo que vem desde o começo da humanidade. Foi desenvolvido desde o começo da humanidade, por dizer assim, depois de um tempo. E ela tem aumentado cada vez mais e ela tem incluído a tecnologia junto. Você ter maquinários melhores, você ter rastreamento melhor de pragas e tudo mais. E isso ajuda bastante. Então, você ter uma profissão que está evoluindo junto com a tecnologia e tal, e que está precisando de demanda, é uma boa oportunidade para quem precisa. E se você, às vezes, não acha uma oportunidade boa aqui, ou então o Brasil, às vezes, não sei, dependendo, pode o curso, às vezes você não enxerga de um jeito, aí você pode ver que na Rússia o modo como ele é tratado é de outro. E isso pode ser um jeito que você quer. Então é uma boa oportunidade você procurar ir em outro lugar e estudar nessa área aí também. Isso é interessante, né? A agricultura, ela evoluiu junto com a humanidade, é algo interessante. Estava sempre de mãos dadas, né? Cada vez que a gente alcançava alguma coisa nova de tecnologias, de utensílios, alguma descoberta assim, nessa evolução assim, acabava que a gente evoluía também a agricultura. Então tá sempre andando juntos, é algo interessante. Com certeza. Então, partindo para outra profissão que também eu citei por cima assim, na hora da agricultura, são os engenheiros em gerais. Na Rússia está faltando mão de obra especializada, seja engenheiros agrônomos, como eu citei, mas também outros tipos de engenharia. Aqui no Brasil também engenharia é um curso que sempre está em alta. Vocês veem que engenheiros eles são bem remunerados, há um certo prestígio também, assim como os médicos, a medicina. Não sei o porquê, mas as pessoas sempre pensam, nossa, ele é engenheiro. Mesmo sem saber que a especialização. Mas na Rússia está faltando essa mão de obra especializada. Até em setores mais simples, como mecânicos ou até mesmo costureiras. Mas não tem universidade para se formar um costureiro. Só estou acrescentando como curiosidade mesmo. Agora, só colocar uma curiosidade aqui. O Instituto Vende tem um aluno fazendo engenharia civil lá em Moscou, é o Wesley. Quem quiser tem um vídeo nosso no YouTube, que foi o depoimento dele, no Instagram também, do Instituto Vende. Ele estudou comigo no ensino médio. Eu lembro que ele estava na Poli-USP, presta atenção, estava na Poli-USP. Segundo ou terceiro ano, ele saiu e foi recomeçar tudo de novo lá na Rússia. Agora ele deve estar terminando o ano de russo dele. E ano que vem, talvez, ou esse ano ainda, já começa o ano de engenharia dele já. Que bacana. Foi fazer engenharia civil. Acho que foi na estatal de engenharia de Moscou, não lembro. Uau. E eles conseguem se empregar muito, muito rápido. Uma curiosidade é que eu li que os engenheiros em aviação na Rússia, eles estão tendo, os que trabalham, eles estão tendo que trabalhar às vezes o dobro do normal para suprir a demanda, porque realmente a engenharia está com uma demanda muito alta por conta do desenvolvimento e da expansão, então precisa de muitos profissionais capacitados. Então, se vocês querem ir para a Rússia, é uma oportunidade, bala. E tem bolsa de estudos, só para lembrar. Lembrando sempre, a Rússia oferece bolsas todo ano, e é só você entrar no site, lá no Future University, e procurar. E olhar no site da universidade também. Então, sempre, se você acha que deve ser muito caro ou não sei o que, não é muito caro e tem a bolsa de estudo. Então, não desista, procura. Sempre procura informação e tudo mais, e qualquer coisa, tira dúvida com a gente que a gente pode te responder lá no Instagram e tudo mais. E a língua não é um empecilho também, fica de adendo, né? Já que tem esse primeiro ano ali, pode ser ensinado a língua russa para você. Então, a língua russa não é um empecilho. Caso você não fale russo, não seja fluente, isso não vai te atrapalhar. E se for do seu interesse, existem cursos em inglês, porém eles não dão a bolsa de estudos da Rússia, se for dizer assim. Se for ter bolsa de estudos em inglês, seria mais da universidade em si. Da Rússia não, mas existem os cursos em inglês. Então, se quiser uma opção, não quero fazer em russo, quero fazer em inglês, tem alguns cursos que são dados em inglês. Medicina, inclusive, é um deles. Lá em Moscou você consegue estudar medicina em inglês. Por isso, muitos estrangeiros vão para lá se formar, inclusive muitos brasileiros.
Só que, como a Catela disse, os custos seriam maiores, porque você não teria a bolsa da Rosso. Então, aí varia um pouco mais É, de acordo com o seu poder aquisitivo. mas é muito mais barato em relação ao Brasil. Com certeza. Medicina, né? É bem mais barato. Aproveitando que engenharia e agronomia, você pode se tornar um engenheiro ambiental. Você vai ter o dobro de chance de achar um emprego. Realmente está bem alta Stonks. isso lá. Tudo nessa área é stonks. Engenharia ambiental, ecologista, ó. Liga lá pra Rússia que eles vão vir, ó, em cima de urso atrás de você. Rapaziada, aproveitando para falar sobre todas essas áreas, uma coisa que os russos estão lidando, já que está em falta desses profissionais, eles estão chamando muitas pessoas de fora do país, que seriam os expatriados, que são pessoas que não nasceram na Rússia, mas que trabalham lá. Porque já que o mercado não está conseguindo acompanhar, pelo menos já que não há profissionais suficientes, eles estão oferecendo grandes oportunidades para as pessoas de fora. Então, realmente, compensa você pensar em seguir uma dessas carreiras. Se você tem a vontade, realmente, tipo, medicina. Se você se dedicar, você consegue fazer um curso numa universidade muito boa, em ranks muito bons, ranks que ultrapassam a USP, e você tem a oportunidade de se formar num país na Europa. Você pode conseguir trabalho lá, e sem contar que você pode ganhar muito bem. Então, realmente, é uma oportunidade. Eles estão realmente precisando de profissionais nessa área, tanto no setor de TI, no setor da mão de obra especializada, medicina. Então, realmente, são áreas que demandam muitos profissionais. E então nunca vai estar em falta o emprego. Não é à toa que eles dão mais de 15 mil bolsas de estudo todo ano, por exemplo. Não é à toa. É uma quantidade de bolsas enorme. Passando por uma outra profissão que tem sido muito procurada, são advogados. Precisamos muito de advogados, então o curso de Direito aqui ele tem uma grande importância. No Brasil, o curso de Direito é o mais procurado, lá na Rússia é um dos mais procurados também, está no top 5 ali. Existe a bolsa de estudos. No Future Russia tem o filtro lá de programas. A gente explicou isso no podcast anterior sobre como funciona o site. Não lembro qual episódio que é. Mas tem lá todo um filtro que você pode pesquisar o curso. Então você pode achar cursos tanto na área de engenharia quanto na área de direito, por exemplo. E aqui entra o curso de direito. Os advogados são muito procurados. Ela é a segunda mais procurada pelos cursos, que é uma das profissões muito bem remuneradas. Então, o preparo que o jovem tem para seguir essa carreira é muito bom. Então, aí você vê a qualidade das faculdades russas e tudo mais. E repetindo que oferece bolsa de estudos. Então, se você quer, a gente vai ficar tocando nessa tecla o tempo todo. Se você quer, se você acha que é uma boa oportunidade para você, tenta a bolsa de estudos e vai para a Rússia estudar, porque tem qualidade. Tem muitas universidades boas no top do mundo, do BRICS até, e com uma qualidade de educação muito boa, e com oportunidades depois para o mundo muito boas. Então, se você quer, vai e pode tentar, que vai valer a pena. Realmente. Outra profissão que eu acho interessante apontar por conta das das divergências que tem com o Brasil, seriam se tornar um professor. Aqui no Brasil, essa área não tá tão em alta por conta dos benefícios que ela traz. Realmente, uma área que não vem sendo tão valorizada, que é uma pena, porque realmente é um pilar da sociedade. Então, diferente daqui, na Rússia é uma profissão muito procurada e realmente muito bem investida lá. Realmente vale a pena você se tornar um professor na Rússia. Realmente você consegue... Além de respeitada, né? Além de respeitado. Você forma bons profissionais, uma boa formação jurídica no geral. Então, é bem diferente daqui. Não que aqui no Brasil não seja uma profissão muito procurada. É uma profissão bem procurada. Mas não está recebendo o devido valor que ela deveria receber. São profissões que, no geral, quando você pesquisa por direito, por se tornar pedagogia, você acaba que, no geral, todos os países têm um alto índice dessas profissões, porque são profissões que realmente atuam para o desenvolvimento do país, precisam bastante. Inclusive... Elas são essenciais para a educação, né? Sim, para a educação e para o geral do funcionamento do país. Como a gente citou anteriormente os técnicos informáticos, eu citei os analistas, que caem muito na área da administração. Inclusive, no Brasil tem vários, você olha para um lado, tem alguém administrando, então na Rússia não é diferente. Eu já vou emendar nisso daí também. Marketing digital é algo que tem sido muito procurado na Rússia. As empresas necessitam, né?
Hoje em dia, com esse negócio da internet, você tem que ter aquela comunicação com quem você quer vender o seu produto e tudo mais, ou e tal. Principalmente agora nessa época de coronavírus, onde a gente está muitas pessoas estão em casa, quem não é essencial está trabalhando, mas quem consegue fazer o home office está em casa, então quem está ficando em casa, nesses momentos é muita coisa para a internet. Então o marketing digital ele pode servir bastante, ele pode ajudar nessa interação e tal. Então essa profissão ela pode acabar sendo muito procurada e ela está sendo. E existem vários cursos que podem te ajudar com isso. Lá na Rússia, na parte de graduação, que você pode vir na mídia, sobre mídias digitais e tudo mais. Né, a área de marketing digital é bem o que a gente falou mais pro começo do primeiro tópico. É algo que está crescendo e a tendência é só continuar a crescer. Porque cada vez mais a gente está usando mais essas mídias digitais, principalmente o que o Casella falou agora, da quarentena, né? Por causa do Covid, acaba que a gente é cada vez mais necessário que haja esses serviços online. Quase tudo está sendo realizado online. Então, publicidade, diversas coisas estão sendo movidas em mídias online. Então, acaba que a parte de marketing continua muito em alta hoje em dia, mesmo com essa ida do físico para o online. Realmente, são áreas que sempre estão em constante alteração, são realmente necessários em todo lugar. Então, realmente é uma área que sempre tem desenvolvimento. Inclusive a arquitetura também é uma área que realmente cresce. No geral, nos outros países, a Rússia não é diferente, sem contar que lá há uma arquitetura específica. Então, é de agregar bastante valor. A arquitetura ela carrega não só uma modernidade, mas às vezes ela carrega uma cultura de um lugar. Então, ela se torna boa nesse quesito também, principalmente se você quiser fazer arquitetura em outros lugares, isso te ajudaria até inclusive a ganhar maior conhecimento do mundo, talvez, porque às vezes a arquitetura aqui no Brasil ela pode ser diferente na Rússia, por exemplo. A arquitetura moderna ela tem de ser muito parecida, mas você estudar arquitetura antiga e tudo mais pode te dar um conhecimento cultural muito grande também. Então não é só um aumento de conhecimento técnico também, às vezes é um aumento de conhecimento cultural que você adquire nas universidades e tudo mais. E isso eu acho que isso é super importante destacar. A Rússia é um país multicultural, a gente já tratou por exemplo, teve um dos últimos podcasts que a gente tratou de eventos, a gente já tratou sobre a origem dos russos, então é um agregado não só de conhecimento técnico, mas cultural também. Sim, com certeza. Sim, é mais ou menos o que é aquilo que se fala, né? Que a arquitetura meio que ela é uma forma de você visualizar de certa forma o pensamento de um povo, algo assim. Então acaba que muitos aspectos, às vezes, da realidade das pessoas de um país ou de um determinado lugar, acaba que são fortemente fatores que implicam na arquitetura, em como eles pensam, como eles imaginam, como que eles raciocinam a essa parte da arquitetura mesmo, né? E por isso que tem esse lance cultural que o Gabriel acabou de falar. Então eu acho que imagino que esse foi o podcast de hoje, né, rapaziada? Sim, esse foi um pouco mais curto. A partir dos próximos a gente vai ter passar para vocês por universidades, vai especificar, entrar mais sobre os cursos e tudo mais. Eu acho que vai ser uma boa, a gente está sempre revisando, trazendo sobre como funciona o processo de estudos, quais são os documentos. Então se tiver dúvida, a gente vai estar revisando rapidamente. Tem um podcast que a gente falou sobre isso, mas vamos revisar algumas coisas, assim, alguns podcasts para poder fixar, para poder mostrar, né, que a Rússia ela é um país com muita oportunidade de estudos, o processo é diferente e ela pode agregar muito para você que quer estudar e aí quer, vamos dizer assim, seguir carreira e querer um futuro melhor para você, e a educação na Rússia pode te ajudar a atingir patamares muito altos. Uhum. E às vezes pode ser até interessante vocês olharem de novo alguns podcasts antigos, alguns episódios. Às vezes a gente acaba citando algum episódio. Pode ser que você não tenha visto, pode ser que você já viu, mas acabou perdendo algumas informações. Agora a gente acrescentou mais coisas, então pode ser interessante dar uma revisitada nos episódios anteriores. Recomendo até o podcast que a gente falou sobre as universidades. Então, há universidades que os focos delas são
direcionado à economia, à medicina, então é bom estar atento e também nos rankings dessas universidades, que realmente são rankings mundiais, então você consegue ter uma ideia de o quão boa pode ser aquela universidade, comparando com as que a gente tem aqui disponível no nosso país. Ouçam também o nosso Greencast, podcast do projeto do Future Seeds. Future Seeds, Compartilhem com seus amigos também. sigam a gente lá no Instagram. Curte no Instagram, comenta. Qualquer informação errada, passa pra gente. Caso vocês querem ver no YouTube também, a gente também tá lançando no YouTube. Caso alguém não tenha disponível o serviço do Spotify, então a gente tem no Spotify, tem no YouTube, dá pra ver pelo próprio Anchor. E a gente tá fazendo lives. Estamos sempre lá online na Twitch. E sempre lembrando que caso você tenha notado alguma informação errada que a gente tenha dado, ou mesmo quer acrescentar alguma informação que você saiba, fica sempre aí o campo dos comentários no YouTube ou qualquer outro meio aí nas outras redes para você entrar em contato com a gente. Das Vedânia. Então, das Vidane, pessoal. Das Vidane.